Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho de hoje, meditado nesse terceiro domingo da Páscoa, é tirado do Evangelho de São Lucas 24, 13 a 35. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos iam para um povoado chamado Emaús, a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os seus olhos, porém, estavam como vedados, incapazes de reconhecê-los. Então Jesus perguntou: "O que andais conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Eles responderam: "O que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Os sumos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Naquela mesma hora, levaram-lhes de volta para Jerusalém, onde encontraram reunidos os 11 e os outros discípulos. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinha reconhecido ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Celebramos nesse domingo, nesse terceiro domingo da Páscoa, aqui o querigma. O querigma. Já nas leituras deste domingo, nos apresenta o protótipo da pregação apostólica, ou seja, nos apresenta o protótipo da pregação querigmática, a pregação de Pedro no dia de Pentecostes. No caso aqui, o Evangelho de uma forma clara: Jesus é hoje verdadeiro discípulos, verdadeiro discípulos de Emaús. Jesus caminha com a sua igreja. Jesus caminha com seu povo, Jesus caminha com seus discípulos, adapta-se ao itinerário deles, compreendendo e tendo um coração de amigo. E só depois reparte o pão com eles. Um pão de mesa que logo logo se torna um pão que lhes revela a sua divindade. Assim nós também temos que caminhar com Cristo na Eucaristia, ouvir o Cristo, repartir com Ele as nossas alegrias e as nossas esperanças, as nossas tristezas e as nossas angústias. E ainda, o Evangelho de hoje, Jesus explica as Escrituras aos discípulos de Emaús e reparte o pão com eles. Hoje o ressuscitado continua a caminhar conosco. Quando partimos o pão da palavra, quando repartimos o pão da Eucaristia, com o mesmo sentimento com que Jesus o repartiu com os discípulos de Emaús. Encerrando essa reflexão de hoje, sejamos também loucos pelo Cristo, na fração da Eucaristia, na presença real em nossa vida, comunhão de paixão, morte e ressurreição para vivermos uma vida nova, uma vida pascal, de Cristo glorioso que nos chama pelo nome e conosco caminha. Amém, aleluia, aleluia.